Vamos fazer então a correção da prova. Pode ser que apareça barulho de carro, de quero-quero, de um monte de coisa na rua, mas é porque eu estou gravando de dia. Então aqui nessa primeira questão, o valor decimal de menos 10 elevado ao quadrado, tudo isso daqui elevado ao cubo. Eu vou multiplicar os expoentes, 2 vezes 3 vai ficar 6, menos 10 elevado a 6 vai ficar menos 1 milhão. Com esse sinalzinho de menos aqui, vai ficar mais. Menos um menos fica positivo. Então eu vou marcar aqui. Verdadeiro ou falso? Raiz de 8 vezes raiz de 8. Se eu tenho raiz de 8 vezes raiz de 8, eu vou ficar com raiz de 64. A raiz de 64 é 8. Então eu marco aqui como verdadeiro. Simplifique o radical abaixo. A gente tira o MMC ou faz a fatoração do 20. E aí aqui eu deveria marcar 2 vezes raiz de 5. Simplifique o radical abaixo, a mesma coisa aqui. Tiro o MMC de 950 e a minha resposta aqui seria 5 vezes raiz de 38. Considerando A sobre B uma fração onde A é o numerador, ou seja, ele fica na parte de cima da fração, e B o denominador, que fica embaixo, calcule os respectivos valores e teremos. Nós temos aqui uma fração de 2/3 ao quadrado, isso aqui ficaria 4 sobre 9, e 5 elevado à quinta potência sobre 40. Aí aqui que está o segredo, eu ficaria com 32 sobre 40. Fazendo a simplificação, eu posso fazer a simplificação por 4, eu ficaria com 4 sobre 5. Então aqui a minha resposta seria essa. A pegadinha aqui estava em fazer a simplificação da fração. A próxima, calcule 256 elevado a 1/4. Isso aqui é uma raiz de 256 com índice 4, ou seja, eu vou multiplicar um número 4 vezes. Aqui eu estou vendo que é um número inteiro, então eu já descartaria logo essas duas questões aqui, essa daqui e essa. Eu ficaria então simplesmente com 6 e o 4. Se eu fizer o 6 multiplicando por ele 4 vezes, 6 vezes 6 vezes 6 vezes 6, eu veria que o resultado não chegaria a isso aqui. Se eu fizesse com o 4, chegaria. Por simples eliminação a gente faria isso aqui. Nessa questão aqui, lembrando que todas as questões elas são embaralhadas para os alunos. Pode ser que essa questão aqui ela não esteja na ordem do colega de vocês, mas as questões são iguais. Fazendo a soma simples desses valores aqui, eu vou chegar à minha resposta, que é menos 82. Transforme em um único radical. Então aqui o meu índice é 2, aqui é 2, aqui é 3 e aqui também é 2. Vou multiplicar os índices, eu vou ficar com 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 2, 24. Então eu ficaria com uma raiz radical 2 e o meu índice 24. Aqui só tinha 4 opções, né? A resposta da expressão abaixo é: eu tenho aqui 5 menos raiz de menos 25. A gente viu que quando uma raiz aqui, um radicando, ele é negativo, ele entra dentro dos números imaginários. Então aqui eu tiraria essa raiz normalmente, seria 5, e consideraria esse sinal negativo que é do número imaginário. Então aqui eu ficaria com 5 menos 5i. Não ficaria menos com menos, porque se a raiz já é negativa, eu
estou considerando ela como um número imaginário, então essa raiz ela não precisa ser representada com um número negativo, como vamos supor, mais 5i. Se fizesse menos com menos. Não existe a regra de sinais aqui, porque o menos raiz de 25 é 5i. Então eu colocaria aqui 5 menos 5i. São radicais equivalentes. Raiz quadrada de 3 elevado à quarta potência e uma raiz de índice 8, radicando 3, potência 16. São equivalentes? São, porque se eu multiplicar esse índice aqui por 4, vai dar 8. Se eu multiplicar aqui por 4 também, vai ficar 16. Se eu simplificar tudo isso daqui por 4, eu vou ter esse mesmo valor aqui. Então ela é verdadeira. Calcule o valor decimal de 2 elevado à oitava potência dividido por 2 elevado à quinta potência. Aqui eu ficaria com 2 elevado à terceira potência, ou seja, 2 ao cubo. De que outra forma eu posso representar meu valor abaixo? Eu tenho aqui uma multiplicação de potências, eu vou multiplicar então 1/4 por 4, 1 vezes 4 vai dar 4, 4 vezes 1, que estaria aqui embaixo, seria 4 também. 4 sobre 4 vai ficar 1, 23 elevado a 4 sobre 4, ou seja, 23 elevado a 1, ficaria somente 23. Marcaria aqui essa opção. Calcule o valor decimal de uma raiz cúbica de 8.192 sobre raiz cúbica de 2. Aqui eu pegaria esse valor, lá pelas propriedades, a gente poderia ver que eu poderia colocar aqui uma raiz cúbica e essa fração dentro dela, porque as duas são raízes cúbicas. Então eu ficaria com 8.192, dividiria isso aqui por 2. Dividindo por 2 eu ficaria com 4.096. Uma raiz cúbica de 4.096 é 16. Se eu pegar o 16 e fazer 3 vezes, 16 vezes 16 vezes 16, vai dar 4.096. Marco essa aqui então. Transforme em radical, ou seja, transforme isso em raiz. Nessa daqui eu acho que eu coloquei duas questões para ajudar vocês. Tinha duas questões que estavam corretas. Então aqui eu teria um índice 4 e elevado ao quadrado. Essa aqui está correta. Eu poderia colocar também qualquer uma das duas que vocês fossem marcar, estava correta, apesar de aqui poder marcar apenas uma só. Então aqui fica a opção de marcar apenas uma resposta correta, tanto faz. Calculando o valor abaixo, eu chego no seguinte resultado. Aqui vem o conhecimento das propriedades já. Se tu tem aqui um sinal negativo na potência, é claro que tu vai fazer a inversão da base. Então, se eu tenho uma fração aqui, eu posso fazer todo um cálculo em cima disso aqui. Mas se eu já conheço essa propriedade e eu vejo dessa forma aqui, eu posso fazer de uma forma bastante simples. Posso colocar o 3 aqui em cima, o 8 aqui embaixo, já considerei o sinal negativo e vou elevar ao quadrado. Eu fico daí então com 9 sobre 64. Marco essa aqui. E era só enviar. Então, continuem estudando. Se tu não estava estudando da maneira mais adequada, te esforça um pouquinho mais. Mas é isso.